Entrando no tema Flamengo, o Seleção Sport TV se debruçou sobre os últimos jogos do Flamengo. E não é um universo pequeno. São os últimos 8 jogos do Flamengo. E a gente não conseguiu encontrar quase nenhum jogo bom, bem jogado. Não estou falando de resultado, não. Estou falando de desempenho. Cuiabá, empate por 0-0. A gente avaliou como ruim. Eu digo a produção do Seleção Sport TV. Se vocês discordarem, fiquem à vontade. Não, foi ruim. Como ruim o desempenho. Ruim. Aí, como regular o desempenho do Flamengo no empate de 2-2 contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo abaixo, portanto regular. Um desempenho ruim na derrota para o Fluminense por 3-1 num sábado à noite de Campeonato Brasileiro. Muito ruim. O Flamengo não estava com força máxima, poupou vários jogadores, mas o desempenho foi ruim. Desempenho ruim contra o Atlético Paranaense, muita posse de bola, muita chance, 3-0, eliminação na Copa do Brasil, desempenho ruim, assim classificamos o Flamengo naquela noite. Um desempenho regular na incrível vitória do ponto de vista do resultado sobre o Atlético Mineiro no Maracanã, que deixava o Flamengo muito vivo na competição e ainda deixa. Atlético Paranaense 2, Flamengo 2, Campeonato Brasileiro, um ótimo primeiro tempo, um péssimo segundo tempo, ruim, portanto. Vitória sobre o Atlético Goianiense na última sexta-feira, um bom desempenho, um desempenho seguro. E ontem classificamos como ruim a atuação do Flamengo contra a Chape, você estava na transmissão. Pergunto, Lédio Carmona, a gente foi muito rigoroso ou de fato o Flamengo tem tido um desempenho ruim nos últimos 8 jogos? De ruim para regular. A única avaliação que eu não concordo é que foi boa contra o Atlético Goianiense. Não foi boa, foi regular. A gente foi bonzinho, foi então, regular. nessa avaliação. O Atlético Goianiense é um time que poderia ter oferecido mais resistência ao Flamengo, e o Flamengo assim mesmo ganhou o jogo com 2 jogadas bem tramadas, mas que foram raras no jogo. Foi um jogo que o Flamengo teve muita dificuldade, o que é normal contra o Atlético Goianiense, mas o Flamengo apresentou poucas soluções naquele jogo, mas conseguiu a vitória. Mas o fato é, o Flamengo nos últimos 8 jogos, ele teve no máximo atuações regulares. Quanto ao Atlético, que foi uma vitória importante, ela foi muito mais importante do que uma vitória convincente, porque o Flamengo mudou completamente a forma de jogar, foi um time reativo, baixou os blocos, fechou os espaços, conseguiu um gol, mesmo assim era pressionado pelo Atlético e venceu, porque conseguiu, ali a defesa superou o ataque, o que tem sido raro. A defesa do Flamengo tem errado muito, mas também não foi empolgante, tanto que a torcida não ficou empolgada com a vitória, ela ficou aliviada, que o Flamengo continuou com vida no campeonato, mas de fato tem muita coisa a ser corrigida. E quando você, vivo no campeonato, na caça um time forte como o Galo, vai jogar contra o lanterna da competição, que em 30 jogos só venceu 1, tem a pior defesa do campeonato, e você não vence, você empata quando esse adversário joga mais da metade do segundo tempo com um jogador a menos, é algo a ser considerado. Tudo bem, o Flamengo estava muito desfalcado. O banco, inclusive, só tinha 10 jogadores, 2 goleiros. Mas tem que ganhar. Se você quer ser campeão, você vai jogar contra o lanterna do campeonato, por mais competitivo que seja esse lanterna, não é tão fácil assim ganhar da Chape. Você tem que apresentar armas e se superar. E o Flamengo não conseguiu se superar, muito pelo contrário. Em alguns momentos ficou até perto de perder o jogo para a Chapecoense. O Atlético empatou com a Chapecoense há 20 dias aí na Arena Condá. Situações completamente diferentes. Ali era a data FIFA, o Atlético também tinha desfalques e o gramado estava completamente alagado, pesado, com muita chuva. Não foi o caso de ontem. O Flamengo tinha time ontem suficiente para vencer a Chape e não venceu. Carlos Eduardo Lino, vamos primeiro analisar aqui o empate de ontem, depois mergulhar nessa sequência ruim que mostramos do Flamengo e projetar como o Flamengo pode chegar na final contra o Palmeiras. Mas, Lino, sobre o 2-2 de ontem, primeiramente. Rizek, a gente sempre espera que o Flamengo, com o elenco que ele tem, seja capaz de enfrentar qualquer adversário na América do Sul. E era isso que se esperava que o Renato construísse. Porque o 11 tradicional do Flamengo, não que ele jogue sozinho,
Mas ele tem uma lógica de funcionamento, tem mecanismos já ajustados que fazem do Flamengo um time normalmente vencedor. O que o Renato tinha como maior desafio era transformar esse grupo do Flamengo num grupo vencedor também. As alternativas tinham que funcionar, ele tinha que entender os adversários, ele tinha que ter um outro tipo de arranjo que permitisse ao Flamengo ser competitivo, e ele não conseguiu. A temporada do Renato já é fracassada nesse aspecto. O time do Flamengo não alcançou o nível que a gente imaginava. O Flamengo está distante de ser o time que a gente sabe que pode ser. A gente sabe que pode ser. Agora, se vai conseguir chegar inteiro até a Libertadores é uma outra história. No jogo de ontem foi um desastre. O elenco do Flamengo, com o que ele tem na mão, era para ter controlado o jogo contra a Chapecoense. Foi um jogo absolutamente descontrolado, o tempo inteiro contra-ataque, o tempo inteiro a Chapecoense chegando, conforto defensivo em vários momentos, escapadas. O Flamengo não pode permitir ao seu adversário, seja quem for, tanto espaço. E se for contra o Palmeiras, vai dar tudo errado, Ezequiel.